Bem-vindos! Essa aula especial aqui da CDA, aula de número 143. Não seria esse tema, mas é tudo que eu aprendi com esse desafio novo da minha filha. Para quem não está inteirado ou para quem está assistindo essa aula num futuro muito mais longínquo, recentemente eu tive um desafio muito grande com a minha filha primogênita, com a Helena. Ela começou com umas crises convulsivas muito grandes em casa, ela chegou a ter 80 convulsões num dia. Quando ela teve 80 convulsões, a gente já estava no hospital. Mas ela ficou 11 dias internada, a gente já não sabia o que ia acontecer, a gente não sabia a gravidade, a gente não sabia a causa. O fato é, minha filha estava tendo convulsões que davam medo, parecia um filme de terror. Só quem viveu ali junto com a gente sabe como foi difícil. Mas, como eu estava falando antes da gente começar a gravação dessa aula, tem uma aula aqui na comunidade de autoconhecimento que se chama Aprenda a enxergar o que a vida vai te mostrar. Nessa aula, que é uma aula muito importante, eu recomendo que todos os alunos assistam, independente da época, é uma aula atemporal. Eu mostro como tudo que acontece na nossa vida é, de alguma forma, para o nosso bem. Né? Essa é uma das grandes lições que eu aprendi ao longo da minha vida, que é o seguinte: o universo não está contra nós. Né? Ninguém nasceu, absolutamente ninguém nasceu escolhido por Deus, escolhido pelo universo para tudo dar errado para ele. Por mais que às vezes nós nos revoltemos com as condições e achemos que o universo está contra nós. Então vocês sabem, eu sou terapeuta, né? Eu vivo encontrando pessoas que falam: "Oh, meu Deus do céu, eu não dou sorte para nada. Eu não dou sorte para nada porque todo o trabalho que eu vou fazer dá errado. Todo o trabalho que eu vou fazer dá errado. Nossa, parece que eu não nasci para ter sucesso." Ou pessoas, né, que falam: "Ai, se cada pessoa é uma panela e tem sua tampa, então eu sou uma frigideira, porque eu não dou certo pra ninguém, porque todo mundo que aparece pra mim é uma pessoa difícil, todo mundo que aparece pra mim é uma pessoa que me engana." E eu não acredito que essas pessoas que reclamam pra mim sobre isso, eu não acredito que elas foram escolhidas por Deus, pelo universo, pra não dar certo. Eu não acredito que alguém foi destinado a não dar certo. Eu acredito que nós somos criaturas gloriosas. Eu acredito que nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Eu acredito que nós somos feitos como criaturas gloriosas, né? Inclusive tem algo que eu aprendi recentemente que eu gostaria de compartilhar com vocês. Deixa eu só desativar o som aqui do pessoal, que daí eu não preciso ficar parando caso alguém se desmute sem querer. Aula ao vivo, né, gente? Aula ao vivo tem dessas, acontece. Deixa eu apertar aqui. Opa, agora sim. Prontinho, agora não temos interrupções de som, porque eu sei que às vezes esbarra no botãozinho e acaba ligando, não é nem culpa da pessoa que liga o som, né? Mas acaba atrapalhando o zoom. Bom, vamos lá. Eu recentemente aprendi uma coisa muito interessante que eu quero compartilhar com vocês, né? Eu aprendi uma frase que fala o seguinte: nunca se menospreze. Nunca se menospreze, nunca faça piada de si mesmo, nunca zombe de si mesmo, nunca fale de si mesmo num sentido pejorativo, nunca faça uma piada difícil com você. Tem pessoas que ficam doentes, né? E em vez de lidar com aquela doença, de lidar com a situação, elas começam a fazer piada. Ah, vamos ver se eu vou comer peru de Natal esse ano. A pessoa fica doente e começa a fazer piada, começa a se desfazer de si mesmo, né? E uma frase que eu aprendi é: nunca se desfaça de si mesmo. Por quê? Porque você é feito à imagem e semelhança do Criador. Você é feito à imagem e semelhança do Criador. Quando você despreza a si mesmo, quando você menospreza a si mesmo, quando você faz piada de si mesmo, você está menosprezando quem te criou, porque você é a imagem e semelhança dele. Se você fala, se você olha pra si, se você olha pros outros e fala: "Pô, eu sou um imprestável, eu não presto pra nada." Você já viram a pessoa que erra? Né? A pessoa que comete um errinho ali, comete um deslize, em vez dela tentar reverter esse deslize ou aceitar que errou, porque todo mundo é imperfeito mesmo, ela começa a se xingar. Você é boa, tá vendo como eu sou burro? Eu sou uma anta, eu sou burro. Como eu sou burro. Porra, isso é um pecado. Isso é um pecado, isso é um desrespeito consigo mesmo e é um desrespeito com quem te fez. Olha que bizarro, é um desrespeito com quem te criou. É um desrespeito com o Criador que te fez a imagem e a semelhança dele. Porque ele te fez a imagem e a semelhança dele. E você tá se menosprezando, você tá se xingando de burro, então você tá xingando quem te criou de burro, porque você é a cópia exata dele. Você pode não estar conseguindo, naquele momento, exercer as qualidades que estão dentro de você de alguma forma. Mas você não é um mal de errado, você não foi feito de uma forma ruim, né? Recentemente, eu não acompanho o Big Brother, mas eu leio as notícias, né? E eu vi que teve uma participante que, na hora que foi eliminada, na hora que o apresentador falou o nome dela, que ela estava sendo eliminada, que é uma coisa normal, né? Qualquer pessoa que tá lá tá sujeita a isso. Ela começou a se bater ao vivo. Começou a se bater.
e falar, você é ruim, você é péssimo, você é péssimo, você é péssimo. Uma cena muito feia, uma cena muito feia. Eu assisti a cena, tava na UOL, né? Tava num portal de notícias. Uma cena muito feia, uma moça bonita, uma moça jovem, uma moça que você vê que tem uma possível vida que pode chegar a ser muito boa, pode chegar a ser uma vida excelente, ela tava ali se batendo. Poxa, que pecado. Você tá batendo em Deus, né? Você é feito a imagem e semelhança dele, você tá batendo em Deus. Olha que pecado. É muito difícil isso. Então, assim, nós não podemos nos menosprezar. Não é do nosso direito. Bom, eu nem lembro por que eu entrei nesse assunto, viu, Miriam? Não sei por que eu comecei a falar disso, mas o fato é é, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E nada, nada, absolutamente nada, nem nós mesmos podemos tirar isso de nós. Nós não temos o direito de tirar essa imagem e a essa semelhança de nós. Né? Eu resolvi compartilhar com vocês tudo o que aconteceu. Opa, lembrei porque que eu estava falando disso. Tem uma aula, né? Tem uma aula aqui na comunidade de autoconhecimento que se chama Aprenda a enxergar o que a vida quer te mostrar. E nessa aula eu trago uma filosofia, que não fui eu que inventei, obviamente, mas eu trouxe de pessoas muito mais inteligentes que eu, que me ensinaram, que vieram antes de mim, que fala que nada que acontece com o ser humano não é próprio do ser humano. Nada que acontece do ser humano não é próprio do ser humano. E eu tava falando pra vocês, né, que às vezes eu encontro pessoas que, eu sou muito azarado, eu não dou sorte, eu não dou isso, eu não dou aquilo, todo trabalho que eu entro o patrão é ruim, viu? Peraí. Nada do que acontece pra você não é próprio de você. Se alguma coisa está acontecendo com você, é porque você deve olhar para essa situação com um olho crítico a ponto de aprender o que essa situação quer te mostrar. Né? Então, porque eu só aparece homem na minha vida que é difícil. Viu? Peraí. O que a ideia de homens difíceis precisa te ensinar que você ainda não aprendeu? Porque todo mês eu tô ficando doente. Viu? Peraí. O que essa doença que tá vindo para você todo mês, ou mês sim, mês não, tá querendo te ensinar? Né? A vida toda é didática, a vida toda é pedagógica. Né? Dizem os orientais que a vida toda é pedagógica. Se você está numa fila, né, a fila do lado começa a ir mais rápido, você vai lá e muda de fila. Não, eu vou para do lado que a do lado está indo mais rápido. De repente, aqui você foi, para, e aqui você estava começa a acelerar. Será que isso também não é um recado da vida? Que você precisa ser um pouco mais paciente? Que você precisa ter menos pressa? Que você está tentando acelerar o que não é para ser acelerado? Né? Quando as coisas acontecem para você, será que você se sente injustiçado? Como alguém perseguido pelo universo? Como alguém que Deus está contra? Né? Como se toda a realidade estivesse contra você? Ou você olha para aquilo e fala, opa, peraí, eu preciso aprender algo com isso daqui. Esse conhecimento que me foi passado e que eu transmito hoje para vocês foi uma das primeiras coisas que me ajudou a lidar com o que aconteceu recentemente. Teve um dia que eu estava muito triste, a minha esposa estava muito triste, a gente estava separado, né, porque a Esmeralda acabou de nascer, nossa segunda filha acabou de nascer, então ela não podia estar no hospital com a Helena, e ela nunca ficou longe da Helena, desde que a Helena nasceu. A gente nunca levou ela pra escolinha, a gente nunca terceirizou a criação dela, a gente nunca deixou ela com avós ou com babá e foi sair, foi passear, não, a gente nunca fez isso. Foi a primeira vez que a Stephanie ficou longe da Helena. E a gente estava muito triste, a gente estava numa ligação tentando entender o que estava acontecendo, e a Helena sem parar de convulsionar, e a Helena ali sedada para parar de convulsionar com diazepam. Eu me lembrei desse ensinamento e eu falei para Stephanie, nada do que está acontecendo conosco não é próprio de nós. Se a Helena está passando por isso, com 11 meses de idade, nem um ano completo tem, se ela está passando por isso, é porque é para ela passar por isso. Dá para entender a engenharia do universo? Não dá para entender. Por que uma bebê de 11 meses tem que passar por isso? Dá pra gente, na nossa inteligência limitada, entender? Não dá pra entender. Mas ela tinha que passar por isso. Ela tinha que passar por isso. Por quê? Talvez eu só vou entender no final da vida. Né? É dito, o professor Olavo, inclusive ontem ele faria 77 anos, dia 29 de abril. 77 anos ele faria. Ele diz que a vida só faz sentido em retrospectiva. A vida não faz sentido enquanto você a vive. A vida só faz sentido de trás para frente. E isso é provado quando você olha para trás na sua vida e você vê as coisas que você queria que tivessem dado certo, que não deram, e hoje você olha para trás e fala, meu Deus do céu, ainda bem que aquilo não deu certo. Às vezes aquele namoradinho
da sua adolescência, aquela namoradinha da sua adolescência, que você era apaixonado, vidrado nela, e aquela pessoa nem ligou pra você, te deu um pé na bunda, já começou a se relacionar com outra pessoa, te deixou na fossa, e enquanto aquilo lá não aconteceu, quando aquilo aconteceu, você não entendeu. Falou, nossa, mas por que isso tá acontecendo comigo? Porque essa pessoa era o amor da minha vida. Essa pessoa que era tudo que eu queria, era pra eu casar com ela. Daí passam-se uns anos, você encontra uma pessoa 10 vezes melhor, e você olha pra trás, a vida daquela pessoa tá arruinada, aquela pessoa se perdeu, né? Às vezes se perdeu até em drogas, perdeu alguma coisa, você fala, meu Deus do céu, olha que livramento que aconteceu comigo. Ainda bem que aquela pessoa terminou comigo lá atrás. Imagina se eu tivesse com ela até agora, minha vida teria sido uma lástima, né? Ou às vezes um emprego que você queria ter passado, você não passou naquele emprego, depois você sabe que seria péssimo pra você ter passado por aquele emprego. Ou seja, a vida só faz sentido em retrospectiva. Quando tá acontecendo alguma coisa comigo, que eu não sei por que aquilo tá acontecendo comigo, eu não consigo entender por que diabo aquilo tá acontecendo comigo, é bom que eu me lembre disso. Opa, eu não vou entender agora. Lá na frente, no final da minha jornada, ou antes do final, mas lá na frente, não agora, eu vou conseguir entender por que eu passei por isso. Lá na frente a conta vai fechar. O quebra-cabeça, ele não mostra a imagem clara até que ele seja completo. E cada dia da minha vida é um pedacinho do quebra-cabeça. Às vezes, quando daqui 300 dias, daqui menos de um ano, vai encaixar uma pecinha, eu vou falar, opa, por isso que eu passei por aquilo. Nossa, por isso que aquilo aconteceu comigo. É uma pecinha do quebra-cabeça, uma pecinha do quebra-cabeça que faltava. Então, enquanto eu passava por isso, eu me propus a não tentar entender os motivos do porquê aquilo acontecia, mas eu busquei entender o que eu poderia aprender com aquilo. Eu busquei entender o que aquilo podia mudar de positivo em mim e o que eu podia transmitir para as outras pessoas a partir do que estava acontecendo comigo. Tem uma frase de um crítico de arte, olha que interessante, um crítico de arte de 200 anos atrás, chamado John Ruskin. Ele foi um dos maiores críticos de artes da Inglaterra. Ele fala o seguinte: a maior coisa que uma alma humana já fez neste mundo é ver algo e contar o que viu de uma maneira simples. Olha que interessante, o poder da boa comunicação e da boa mensagem. John Ruskin falava que a maior coisa que um ser humano pode fazer é observar algo e tentar contar aquilo de uma maneira simples. É isso que os artistas fazem. Né? Quando você vê uma peça de teatro, se fala que a arte imita a vida. O que o teatro tenta passar? Ele tenta passar um pedacinho da vida de uma maneira simples a qual você entenda. Quando você vê um professor tentando te explicar algo, tentando te fazer entender uma equação, uma história, uma filosofia, ele está pegando aquilo que ele viu, que ele aprendeu e tentando te passar de uma maneira simples. Bom, é esse o meu desafio hoje. Vou tentar passar para vocês, assim como o John Ruskin falou, de uma maneira simples, tudo que eu vi, tudo que eu vivi e tudo que eu pude trazer de bom aqui dessa experiência. Bom, primeiro de tudo, eu quero compartilhar com vocês uma das coisas que me ajudou bastante nessa jornada toda e que eu acredito que pode ajudar qualquer pessoa, em qualquer empreendimento, em qualquer parte da vida, é não deixar passar um detalhe. Nós geralmente não respeitamos os detalhes. O brasileiro é um povo que naturalmente não respeita detalhe, não respeita horário, às vezes marca e não comparece, ou marca e atrasa. Né? Quem trabalha com agendamento, como eu já trabalhei com agendamento, você pode ver que é muito normal aqui no nosso país a pessoa marcar e não comparecer. Né? Consultórios médicos, isso acontece demais, a pessoa marca e não comparece. A pessoa não se atenta a detalhe. Hoje, eu fui levar a Helena para uma consulta de rotina e do meu lado tinha uma mãe desesperada. Era só uma consulta de rotina da Helena, tava tudo bem, né? Mas do lado tinha uma mãe desesperada que o filho dela precisava da consulta e ela tinha perdido hora. Ah, eu não me atentei por horário, as pessoas não deixam, não deixam o respeito pelos pequenos detalhes ser grande nas próprias vidas. E a primeira coisa que eu aprendi muito com essa situação é me apegar aos detalhes. Por quê? Quando a Helena começou com essas convulsões, nós não entendemos que eram convulsões. Nós não entendemos, porque era uma coisa muito sutil. Ela esticava a boquinha, né? Ela esticava a boquinha assim e fazia um tremelique com o braço. E a minha esposa e a mulher que trabalha aqui conosco, a dona Luzia, elas acharam bonitinho o que a Helena estava fazendo. Isso foi num domingo. E eu olhei para elas e falei: a Helena não faz essa expressão. Não, porque ela aprendeu a fazer essa carinha, ela aprendeu a fazer essa braveza. Agora eu falei: a Helena não faz essa expressão. Eu conheço as expressões da minha filha. Eu trabalho home office, eu vejo minha filha todo santo dia. Pouquíssimas vezes eu viajei e fiquei longe dela.
nesse tempo de 11 meses que ela tem de vida. Falei, essa expressão da Helena não é natural, a gente precisa ficar atento. No dia seguinte, na segunda-feira, ela continuou com pequenas esticadas de boca, são espasmos focais, faciais, o nome, né, que a medicina dá para isso. Nós não sabíamos que eram espasmos focais, nós não sabíamos nem que isso daí existia, né? E ela continuou, e eu falei pra Stephanie, se isso daqui continuar, amanhã a gente precisa levar ela no médico. Ai, não, porque você tá exagerando, porque isso daqui é normal, porque bebê deve fazer isso mesmo, porque, isso daqui é ela aprendendo uma coisa nova. E eu falei, você tem que entender, falei pra minha esposa, que a nossa filha nunca fez essa expressão. Ela tá fazendo essa expressão em momentos que não são naturais dela. Ela tá fazendo essa expressão em momentos que ela não tá nem brava, nem se divertindo, ela tá simplesmente parada e ela dá um desse. Isso não é natural. Isso foi um detalhe, pessoal. Isso foi um detalhe. Isso foi um detalhe. Eu acredito que a maioria das pessoas não se apegaria a esse detalhe. Era um detalhe. Era um detalhe de assim, de como esse não é um padrão, como isso está fora do padrão e como eu preciso me preocupar com isso. Graças a Deus eu me apeguei a esse detalhe, levei a minha filha no médico. E chegou lá, a gente descobriu que aquilo era uma convulsão. Era uma convulsão. Foi um detalhe. Foi um detalhe. E eu me pergunto quantas coisas, quantas coisas nós deixamos passar que são detalhes que nós não reparamos, não prestamos atenção, estamos com a cabeça longe, voada, e que esses detalhes fariam a diferença na nossa vida e nos nossos projetos. Eu tenho um amigo, ele é dono de uma das maiores agências de marketing do país. E ele esses dias estava me mostrando um detalhezinho numa página de vendas da agência dele. A agência dele tinha uma página de vendas de um produto que eles vendem. E essa página tava a cada 100 pessoas que passavam pela página, 2 compravam. Uma coisa assim, é um número, eu tô jogando um número mais ou menos. Talvez seja a cada 1000 pessoas que passavam, 2 compravam. Não lembro. Eu sei que um detalhe da página foi muito interessante. Ele diminuiu um dedo do tamanho da página, o tamanho do site. Ele diminuiu um dedo do tamanho do site. E um dedo que ele diminuiu passou de 2 pessoas para 16 comprarem. Olha que interessante. A página estava um dedo maior do que uma página que as pessoas gostariam mais de olhar. Um dedo. Eles abaixaram a página, um dedinho assim. A informação ficou menor, a página ficou um dedo menor e de 2 foi para 16 a conversão das vendas dele. Olha que interessante. Tô falando de venda, não tem nada a ver com a saúde de uma criança, mas é o detalhe. É o detalhe. É o detalhe. É o detalhe. Quantos detalhes nós estamos deixando passar que podem de fato fazer uma diferença na nossa vida? Quanto detalhe, talvez no seu relacionamento, você pode deixar passar que aquele detalhezinho faria toda uma diferença. Tem gente que fica mal-humorada por pouca coisa, vocês já perceberam? Às vezes a pessoa está dormindo e você não respeita o tempo dela que ela está dormindo. Às vezes você começa a fazer barulho e tal, e ela acorda estressada com o barulho que você fez, e ela passa o restante do dia brava com você. O restante do dia estressada com você. Ou ela tá concentrada e você não dá o respeito à concentração dela e você começa a fazer barulho e ela se irrita tanto com você com aquele pequeno detalhe que ela nem sabe o porquê, mas ela passa o restante do dia irritada com você. E aí você no final do dia fala, nossa, mas meu relacionamento tá difícil, viu? Meu relacionamento tá difícil, porque a gente fica se cutucando, a gente fica assim, opa, peraí, você tá prestando atenção no detalhe? Talvez um detalhezinho, um silêncio a mais naquele momento que você fizesse, a pessoa ia acordar de bom humor, ia te amar, ia te beijar, ia passar o resto do dia feliz com você, e você não soube respeitar aquele detalhe. Ou um detalhe de uma palavra, né? Às vezes a pessoa fez um esforço, e você, em vez de só agradecer, não, obrigado, valeu, você vai lá e dá um beijinho no rosto da pessoa. Fala, caramba, eu aprecio tanto o que você fez, o esforço que você fez. Eu aprecio tanto isso daqui que você fez pela gente. Eu vi o esforço que você fez, eu observei você. Eu tô tão grato por esse esforço. E a pessoa quebra ela ali, né? Você constrange ela com o seu amor e aquilo muda tudo. Você vê um pequeno detalhe, você não pode deixar passar um detalhe. Hoje a gente levou a Helena numa consulta de rotina, né? Só pra ver se estava tudo bem. Tá tudo bem, graças a Deus. Uma neurologista, né, que a gente levou. E essa neurologista foi indicada por uma grande amiga minha de 15 anos que indicou, e eu vi que na hora que eu cheguei no consultório da neurologista, ela tava toda durona, né? Toda
Sim, inquebrável, olha aquela pose de médica inquebrável. Eu vi que ela tava. Até que eu falei pra ela, falei assim, nossa, doutora, eu falei assim, eu tô tão feliz que eu consegui marcar a consulta com a senhora, né? Porque tem uma amiga, a Diana, e a Diana me falou que você é a melhor neurologista de toda a região. Ela falou que só você encontrou o que a filha dela tinha. Ela falou que depois da senhora, a filha dela foi outra. Eu tô tão feliz da gente ter conseguido um agendamento rápido com a senhora, porque eu quero a melhor médica para cuidar da minha filha. E, segundo a Diana, que é uma pessoa que eu confio, você é a melhor médica. Então, obrigado da senhora estar atendendo a gente. Pessoal, quebrou a médica ali na hora. Na hora, virou outra pessoa. Abriu o sorriso, tirou a máscara, foi olhar a Helena com mais amor, com mais calma, já ficou sorridente. Ai, manda um beijo pra Diana, porque eu atendi a filha dela, assim, assim. Ficou outra pessoa. Não, não, vem cá, porque eu vou cuidar da Helena, porque eu vou fazer isso. Porra, é um detalhezinho, então não posso deixar passar um detalhe. Não posso deixar passar um detalhe. Bom, mais uma coisa que eu aprendi com vocês, que eu aprendi, né, nesse tempo que eu quero compartilhar com vocês. Nunca pare no primeiro não que você recebeu. Nunca pare no primeiro não que você recebeu. Nunca pare no primeiro não que você recebeu. Tem uma frase de um autor que eu gosto muito, um autor muito antigo que se chama Orison Swett Marden. Ele fala o seguinte, olha, nunca admita a derrota. Afirme com firmeza seu direito divino de manter a cabeça erguida e olhar o mundo de frente. Pise bravamente para a frente e o que quer que você se oponha, o mundo abrirá o caminho para você. Ninguém insistirá em seus direitos enquanto você mesmo duvida de que tem algum. Porra, eu amo essa frase. Orson Swett Marden, para mim, é um autor que eu sei que hoje ele não é estudado pela maioria das pessoas, mas eu sei que se ele fosse estudado, ele mudaria a vida de muitíssimas pessoas. Eu vou repetir para vocês. Nunca admita a derrota. Afirme com firmeza o seu direito divino de manter a cabeça erguida e olhar o mundo de frente. Pise bravamente para a frente, o que quer que se oponha, e o mundo se abrirá o caminho para você. Ninguém insistirá em seus direitos enquanto você mesmo duvida de que tem algum. Esse final, para mim, é matador. Ninguém insistirá em seus direitos enquanto você duvidar que você tem algum. A gente levou a Helena no pronto-socorro e a primeira médica que atendeu nem olhou pra cara da minha filha. Nem olhou pra cara da Helena. Não examinou, não olhou. Eu contei pra ela tava no PSI, ela falou, isso daí é coisa de neurologista, né? Vou te encaminhar, tá aqui, ó, vou fazer um encaminhamento e você tenta marcar. Eu falei, não, doutora, minha filha teve uns 30 espasmos agora, não tá normal. Então, mas pediatra não sabe ver essas coisas não, você tem que marcar neurologista. Doutora, eu não saio daqui sem vocês olharem minha filha. Bom, eu tô te dando a guia, você pode ir pra neurologista, dá licença, saia da sala porque eu tenho mais uma criança pra atender. E eu peguei a guia que ela me deu e falei, tá bom, não acaba por aqui, não acaba aqui. Fui na diretoria do hospital, eu tinha chamado 2 amigos meus para me ajudarem com a Helena. Nesse dia eu tava sozinho com a Helena, só eu e a Helena. Chamei 2 amigos que moram perto, falei, por favor, fiquem com a minha filha porque eu vou brigar na diretoria desse hospital. Fui na diretoria e falei, viu, esse é o procedimento? Esse é o procedimento? Vocês só vão encaminhar minha filha para um neurologista sem olhar o que minha filha tem, sem olhar os espasmos que ela tem, sem observar ela, sem querer fazer um exame, sem testar nada. A diretora do hospital olhou pra mim e falou, não, esse não é o procedimento. Eu falei, então o que eu faço? Você procura a doutora Maiara, tá no outro andar, a doutora Maiara é a chefe aqui, você explica o caso pra ela que ela vai cuidar de você. Tá bom. Isso demorou umas 2 horas, mas eu fui, achei. Doutora Maiara, contei o caso, ela falou, não, sua filha precisa ficar em observação. Traz ela aqui que eu vou conseguir um quarto especial pra ela. Trouxe ela, conseguiram um quarto especial pra Helena. A doutora Maiara viu os espasmos dela e falou, isso daí não é normal. Quem foi a médica que te encaminhou pro neurologista? Foi a doutora tal. Então tá bom, dá o nome dela aqui porque eu vou colocar ela em observação. Porque a gente tem que ver como que ela tá atendendo, que isso daí não é um atendimento correto. Orson Swett Marden, novamente. Ninguém insistirá em seus direitos enquanto você mesmo duvida de que tem algum. Se eu tento lutar por algo e recebo um não daquele algo que eu tô tentando lutar, meu Deus do céu, eu já vou parar? É isso mesmo? É isso? Tem uma outra frase desse mesmo autor que ele fala o seguinte: o mundo se desvia para deixar passar qualquer homem que sabe para onde vai. Olha que linda essa frase, que conhecimento maravilhoso. Eu quero passar isso para vocês, é um conhecimento que eu gosto muito, eu quero compartilhar isso. O mundo se desvia para deixar passar qualquer homem
que saiba para onde vai. É isso, o mundo abre a porta. Sabe, eu abro alas que eu quero passar. Ó, abram as alas, eu tô passando. Eu estou decidido a cuidar da minha filha. Ninguém vai me parar. Ninguém vai me parar. Eu estou decidido a cuidar da minha filha. Vocês vão ter que abrir caminho. Vocês vão ter que abrir caminho. Vocês vão ter que abrir caminho. E para isso, eu preciso ter uma determinação tão forte que nada seja capaz de me parar. Aquele é meu foco, é o foco da águia, né? A águia tá lá em cima, ela vê um bichinho que ela quer comer lá embaixo, ela vem na direção só do bichinho, ela não enxerga mais nada. É isso, o mundo abre as portas para um homem que sabe onde vai. Se eu sei para onde eu tô indo, o mundo vai abrir. O mundo vai fazer assim. Isso serve para qualquer coisa, viu? Isso serve para tua vida amorosa, isso serve para tua vida financeira. Isso serve para o seu trabalho, isso serve para sua espiritualidade. Isso serve para sua família. Se eu tô decidido a ter uma família unida, eu vou ter uma família unida. Qualquer problema que vier, qualquer desavença, eu vou tirar da minha frente. Inclusive, esse é o próximo tópico que eu quero trazer para vocês. Aprenda a tirar da sua frente as coisas que te desestabilizam. Aprenda a tirar da sua frente as coisas que te desestabilizam. Eu fiz uma coisa maravilhosa enquanto eu estava no hospital, que foi bloquear um parente. Olha que interessante. Eu bloqueei uma parente nossa, da nossa família, né? Que ficava mandando mensagem toda hora, não me deixava nem dormir. 30 minutos que eu conseguia cochilar, às vezes à noite, tava ligando o celular. Ah, como que tá, viu? Eu dou notícia quando tiver novidade. Ah, como que tá? E aquilo tava me incomodando e essa parente ficava assim, viu? Deixa eu te falar, viu? Fala pros médicos que eu tô achando que isso tudo é emocional, viu? Porque a irmãzinha mais nova chegou, ela deve estar fazendo isso pra chamar atenção, tá? Então, ó, tudo isso daí é emocional. Na hora que essa parente mandou isso daí pra mim, falou, avisa os médicos que eu acho que é tudo emocional, tá? Que ela tá tendo esses espaços porque a irmãzinha mais nova chegou. Eu mandei uma mensagem de áudio pra essa parente, falei, olha, eu te respeito, eu te honro, né? Eu gosto de você, mas eu tô aqui há alguns dias com a minha filha e eu saberia reconhecer o que é emocional e o que não é. Né? Eu já pedi pra senhora moderar um pouco as suas mensagens, moderar sua ligação, moderar seus pitacos, mas eu tô vendo que lidar com a senhora tá me deixando mais nervoso para lidar com a situação do que melhor. Em vez da senhora ser um apoio, a senhora tá sendo uma pedra no meu sapato. Então é o seguinte, eu vou bloquear a senhora até eu sair do hospital. Tá bom? Quando eu estiver fora do hospital, eu te desbloqueio, porque daí eu vou estar com cabeça para lidar com o que você tá me falando, porque eu não vou aguentar isso que você tá me falando aqui não. Com todo respeito, você tá falando besteira. Você tá atrapalhando a nossa estadia, você tá atrapalhando a luta pela minha filha. Então, ó, está bloqueado, quando eu sair do hospital eu te desbloqueio. Foi dito e feito, eu saí do hospital e desbloqueei. Pô, tava me atrapalhando. Tava me deixando nervoso, tava me deixando com raiva. E naquele momento eu não podia ter raiva de mais nada. A minha raiva era unilateralmente direcionada ao problema da minha filha. Eu tinha raiva do problema dela e eu queria resolver. Eu tinha raiva do problema dela, eu queria resolver. Eu não podia ter raiva de outras coisas. Eu não podia desviar meu foco. E aí eu quero perguntar pra vocês, quantas vezes a gente tá num projeto que a gente tem que se dedicar de corpo e alma pra esse projeto, a gente tem que olhar pra ele e unicamente pra ele, e as pessoas tentam fazer joguinhos conosco, tentando desviar a nossa atenção pra elas, ao invés do problema que a gente deve enfrentar. Isso já não aconteceu com vocês? Olha, você não precisa ser tão drástico igual eu. Eu fui drástico porque eu tava no hospital, eu tava com zero serotonina e 100% de cortisol, né? Eu tava muito estressado. Então eu realmente precisava. Eu ainda falei no áudio, falei, ó, então eu vou te bloquear só pra não ser mal educado. Falei, porque se você continuar mandando mensagem, daqui a pouco eu tô sendo mal educado com você. E eu não quero ser mal educado com você. Então, ó, eu tô postando as atualizações lá no meu Instagram. Você pode acompanhar as atualizações no Instagram, tá bom? Mas por aqui no meu WhatsApp, você pode ser minha parente, o que for, mas eu não vou ficar falando mais com você. Você não precisa tomar uma atitude drástica dessa, mas você precisa aprender a eliminar da sua frente aquilo que está puxando a sua energia. Existem pessoas que não aceitam que a sua energia não vá para elas. Vocês já viram alguém assim? É o tipo de pessoa que ela quer exclusivamente que a sua energia vá para ela. Ela não aceita que você dedique energia para um outro projeto que não seja ela. Ela quer a tua energia. Você tá se dedicando para algo, ela não, peraí. Você tem que se dedicar para esse algo, mas você tem que se dedicar para mim também. E tem horas que você só pode se dedicar àquele algo. Se tem alguém assim na sua vida, olha, você vai precisar
aprender a bloquear essa energia. Inclusive aqui na comunidade de autoconhecimento, a gente tem uma aula sobre isso, né? Como bloquear as energias negativas de algumas pessoas, né? Como proteger a sua energia, é o nome dessa aula. Aula 30 e alguma coisa, dada há quase 3 anos, hein, dona Miriam? Quase 3 anos que eu dei essa aula de como proteger a sua energia, hein? Ela é atualíssima, atualíssima. Se alguém quer aprender a bloquear pessoas que são vampiros energéticos, pode assistir essa aula, tá bom? Vamos lá. Mais algumas coisas que eu aprendi que eu quero compartilhar com vocês. A primeira é que eu não devo querer impressionar ninguém. Às vezes a gente quer impressionar as pessoas, né? A gente quer ser legal, a gente quer ser bonzinho demais, a gente quer mostrar não só o nosso melhor, mas a gente quer mostrar aquilo que a gente não é. Às vezes a gente guarda, né, um pouquinho, a gente quer dar uma resposta, que seria até útil a resposta, mas se eu for mal educado aqui, a pessoa talvez vai ficar chateada comigo, talvez eu não vou ser visto como bonzinho do jeito que eu quero ser visto. Né? E muitas vezes, muitíssimas vezes, não é o nosso lado bonzinho que a gente tem que mostrar, a gente às vezes tem que mostrar a nossa própria realidade. Tem um militar e um líder político inglês que foi eleito Lorde Protetor do Reino Unido. Ele se chamava Oliver Cromwell. Ele nasceu em 1599 e morreu em 1658. Ele foi um grande comandante militar do Reino Unido e um grande político, né, ali da Inglaterra, na época da Inglaterra, né? E uma vez ele estava sendo pintado, conta essa história que ele estava sendo pintado, na época não tinha fotografia, né, imagina? Então tinha um pintor pintando ele, e o pintor tava deixando ele mais bonito do que ele era. O pintor tava caprichando no quadro, né? Querendo deixar ele fortão, querendo deixar ele magro, porque o quadro ia ficar por muito tempo, não tinha fotografia, então as pessoas veriam ele mais bonito do que ele era, né? E conte a história que ele falou o seguinte: pinte-me como sou, verrugas e tudo, ou não lhe pagarei pelo quadro. Olha que interessante. Ele virou pro cara que tava pintando ele, pro artista que tava desenhando ele, e falou: pinte-me como sou. Verrugas, defeitos e tudo mais. Ou você não vai receber pelo quadro. Né? O pintor tava tentando suavizar os traços rudes dele, as marcas de guerra. E ele virou pro pintor e falou: se for para você suavizar quem eu sou, se for para você me deixar mais bonito do que eu sou, seu quadro não vai valer pra mim, eu não vou nem te pagar por ele, porque você não vai estar retratando a minha realidade, eu quero que você me retrate como eu sou. E essa, na minha opinião, é a honestidade brutal que nós estamos precisando hoje. Né? Eu, inspirado nessa história, né, eu lembrei do Lorde Protetor num momento que os médicos não queriam dar as guias dos exames da Helena, eles tentavam fazer um joguinho com a gente, né? Eles tentavam dar uma sabotada, eles queriam transferir a gente para um outro hospital e todo mundo me aconselhou a não transferir, porque os processos iam recomeçar, né? O hospital estava muito lotado, então eles queriam mandar a gente embora. E eu brigando pra gente não ser mandado para outro hospital. Chegaram a mandar uma ambulância sem a gente ter aceitado, querendo transferir a gente para Campinas, e a gente não aceitou. Não queriam fornecer o exame, que era um exame muito completo e muito caro que a Helena devia fazer. Eles não queriam dar o exame, eu sabia que eu tinha direito a esse exame, eu briguei por esse exame. Depois eles não queriam fornecer a ambulância que levava a gente até o exame, e a ambulância que voltava. E teve um momento que eu cheguei pra diretora do hospital, não me esqueço, Adriana, eu vou lembrar o nome dessa mulher por muito tempo. E eu virei pra ela e falei o seguinte: Adriana, falei assim, eu sei que vocês aqui nesse hospital estão me odiando. Eu falei, eu sei que eu tô há 9 dias aqui, já fazia 9 dias que eu tava lá, enchendo o saco de todos vocês pra vocês tratarem a minha filha bem. E eu sei que nos últimos dias vocês todos estão fazendo um joguinho pra eu tentar desistir de lidar com vocês. Eu falei, mas deixa eu te dar um recado, Adriana. Eu não ligo de ser odiado. Eu falei assim, de verdade. Eu falei assim, porque aqui, minha única função é cuidar da minha filha, não é agradar vocês. Eu falei, agradar as pessoas, eu tenho que agradar na minha casa, eu tenho que agradar na minha família, eu tenho que ser bom pros meus clientes, e vocês aqui não são nada disso. Vocês são pessoas que têm uma relação comercial comigo. Eu sou cliente de vocês, eu pago vocês. Meu plano não é um plano... Aliás, mesmo se fosse um plano barato, ainda seria um plano, né? Mas eu falei, meu plano não é um plano barato. Eu pago e a gente tem aqui uma relação comercial.
Falei pra ela assim, vocês podem me odiar o que for. Falei, vocês podem ninguém olhar na minha cara, vocês podem todo mundo torcer o nariz pra mim, que eu não me importo. Falei, deixa eu te dar um outro recado. Se vocês estão tentando me enrolar sem fornecer ambulância, querendo me mandar para outro hospital, você sabe que eu já recusei uma vez, vou recusar a segunda, vou recusar a terceira. Eu quero te avisar uma coisa, vocês estão cavando a cova de vocês. Porque quanto mais vocês tentarem me enrolar, mais tempo eu vou ficar aqui. E quanto mais tempo eu ficar aqui, menos vocês vão ficar em paz. Porque eu não vou dar paz para nenhum de vocês. Falei, deixa eu te falar uma coisa. Quando minha filha nasceu, eu fiquei 2 meses na UTI com ela. Eu falei, faz só 9 dias que eu tô aqui. Eu tenho certeza que eu aguento no mínimo mais 50. Porque 2 meses eu sei que eu aguento. Agora, se eu precisar aguentar 3, se eu precisar aguentar 4, eu vou aguentar o que for. Então, com todo respeito, Adriana, se eu fosse você, eu adiantaria os exames, eu adiantaria a ambulância, eu adiantaria todos os processos que minha filha precisa, porque enquanto você não adiantar, vocês não vão ter paz e eu vou dormir com a minha consciência tranquila, porque meu papel aqui é cuidar da minha filha e não ser legal com vocês. Bom, foi depois dessa conversa que tudo que a Helena precisava foi feito. Tudo, 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 tudo. Absolutamente tudo. Exame, ambulância, remédio, guia, lá, encaminhamento, tudo aconteceu depois dessa conversa. E eu acredito que isso aconteceu porque eu mostrei as verrugas no meu quadro. Eu mostrei, falei assim, olha, eu não tô querendo pintar um quadro que eu sou mais bonito do que eu sou. Não é esse meu papel aqui. Eu não tô querendo pagar de um pai bonzinho, eu não tô querendo pagar de um pai legal, eu não tô querendo pagar de um paciente que não vai dar trabalho. Esse sou eu. Se minha filha tá precisando, eu me torno um cara que vai encher o saco de vocês, e isso pra mim não é nenhuma vergonha. Eu sei que isso não é gostoso. Eu sei que isso desagrada vocês, mas desagradar vocês não me envergonha. Eu não preciso ser bonzinho com vocês. Eu preciso ser bom pra minha família. É só eles que importam. Vocês, pra mim, são profissionais que eu respeito. Mas eu não tenho obrigação de agradar vocês. E eu acredito que muitas vezes as pessoas não conseguem aquilo que elas precisam porque elas estão querendo esconder essas verrugas. Essas verrugas, às vezes, é o que faria tudo ficar mais natural. Sabe, é uma verruga, não é motivo de orgulho nenhum eu falar que eu sou chato, eu falar que eu sou... Não, não é motivo de orgulho, mas esse sou eu. Esse sou eu. Ó, vocês estão vendo o quadro, ó, é esse daqui. Se mexer com a minha filha, se não der o tratamento adequado pra minha filha, meu Deus do céu, eu vou fazer da vida de vocês um inferno. Eu não vou ser um cara legal, eu nem quero ser um cara legal. Mostra suas verrugas. São elas que podem abrir algumas portas pra vocês. Mostra suas verrugas. Você não precisa mostrar o seu pior. Mostrar o seu pior não seria requintado. Eu não mostrei pra eles o meu pior. Mostrei o meu melhor, de acordo com a situação. Mas eu me mostrei de verdade, é esse. Mexeu com a minha filha, eu sou chato. Mexeu com a minha filha, eu sou chato. Bom, prosseguindo. Próxima coisa que eu quero trazer pra vocês hoje. Daqui a pouco já tá dando a hora da nossa aula, hein? Como o tempo passa. Nem vi o tempo passando nessa aula aqui, que gostoso. É algo que eu comentei até na minha formação de terapeutas ontem, né? Comentei num outro contexto, mas eu quero compartilhar aqui com vocês também. Eu, como ser humano, preciso conhecer o maior número de fenômenos possíveis. Eu preciso conhecer o maior número de fenômenos possíveis. O que eu quero dizer com isso? Eu preciso conhecer as coisas que existem. Eu preciso conhecer as coisas que existem. Se eu não soubesse que existe uma proteína do leite que causa uma alergia severa em algumas crianças e que essa alergia pode chegar a dar convulsão, que essa alergia dá uma urticária pelo corpo, que dá uma diarreia, que dá tosse, se eu não soubesse disso, eu não teria entendido a minha intuição de trocar o leite dela e foi exatamente trocar o leite que cuidou da minha filha. Se eu não soubesse que existe isso, eu não teria encontrado aquilo que deixou minha filha bem. Eu conheci esse fenômeno, graças a Deus. Tantos outros fenômenos eu não conhecia. E eu percebi que eu devo conhecer. Existe uma síndrome, que no começo foi até o que a gente achou que a Helena podia ter, que se chama Síndrome de West.
E esse era um fenômeno que eu não conhecia. E eu fiquei muito triste até de saber que esse fenômeno existe, porque é uma síndrome que é o seguinte: um bebê ele está se desenvolvendo normalmente, assim, sem nenhum problema, nenhum sinal de atraso. E se esse bebê desenvolve uma síndrome de West, ele de repente, entre 4 a 7 meses, ou até um pouco depois, até um ano, ele para de aprender as coisas, ele desaprende as coisas. Olha que interessante, ele começa a ter espasmos convulsivos, ele desaprende o que ele tinha aprendido. Então, assim, se ele aprendia a bater palminha, ele para de bater palminha. Se ele segurava o pescoço dele, ele para de segurar o pescoço. E ele só regride até o finalzinho da vida dele, que geralmente quem tem síndrome de West acaba tendo uma vida mais curta. Os bebês com síndrome de West, a maioria deles vivem até 6, 7 anos e vivem essa idade com pouquíssima qualidade de vida, né? Uma vida muito difícil para quem tem esse bebê. Eu não sabia que essa síndrome existia. Imagina a dor de um pai, de uma mãe que descobre que o bebê tem essa síndrome. De repente o filho estava tudo bem, se desenvolvendo normal, sem nenhum problema. De repente, a criança já com alguns meses de vida começa a apresentar um regresso, começa a apresentar convulsões, daí você descobre que seu filho desenvolveu uma síndrome que ele não vai se desenvolver como um adulto normal, que vai ser muito difícil. Poxa vida, eu não sabia desse fenômeno. E quantos fenômenos existem que nós não conhecemos, né? Será que não era a hora da gente conhecer o maior número de fenômenos, não só de saúde, mas de tudo na vida, para a gente estar mais por dentro das coisas que acontecem? Porque assim, imagina quantos pais que não conhecem a PLV, que é, né, essa alergia que pode dar umas consequências graves. Imagina quantos pais que não conhecem essa síndrome, né, essa alergia, têm filhos que estão passando mal porque eles não conhecem o fenômeno. E se eles conhecessem, eles iam associar. Ou quantos pais que, né, acabam vendo coisas no filho e ignoram porque não sabe que aquilo é um fenômeno. Ou quantas vezes no nosso trabalho, na nossa profissão, na nossa carreira, acontecem coisas e a gente não entende o porquê, e se nós conhecêssemos mais fenômenos, nós entenderíamos o porquê daquilo está acontecendo. Olha, eu arrisco falar para vocês que o nosso maior inimigo é a nossa ignorância. Quanto mais fenômenos eu conhecer, mais a minha vida vai ser digna. O que são fenômenos? É tudo que há um fenômeno. Por que que um cliente mudar de profissional é um fenômeno, né? Desistir de passar com um profissional e passar com outro profissional, isso é um fenômeno. Por que que isso acontece? Eu preciso entender esse fenômeno. Aristóteles falava que o conhecimento se divide em duas fases, né? O primeiro é saber que algo existe. E o segundo é entender esse algo. Aristóteles falava isso. O conhecimento se divide em duas fases. A primeira fase é saber que algo existe. O segundo é conhecer profundamente esse algo. Então, essa alergia à proteína do leite vago, a PLV. A maioria das pessoas talvez nem saiba que isso existe. Então elas têm zero conhecimento. Daí existem outras pessoas que sabem que isso existe. Elas estão na fase 1 do conhecimento segundo Aristóteles. Elas sabem que o fenômeno existe, mas elas não fazem ideia de como o fenômeno funciona. Do que ele é, de por que ele acontece, de quais são os sintomas. E aí, quem vai para a fase 2 do conhecimento sobre o fenômeno, ele entende que o fenômeno existe e entende o porquê que o fenômeno existe. O que molda esse fenômeno? Qual que é a causa, a razão? Quais são as nuances desse fenômeno? Isso tudo é a fase 2 do conhecimento sobre qualquer coisa. E aí, meus amigos, na nossa vida, tudo a gente tem que ir para essa fase 2 do conhecimento, segundo Aristóteles. Então, assim, eu sei que intolerância a glúten existe. Tem gente que nem sabe que isso existe. Tem gente que passa a vida toda machucando o intestino, morre de câncer de intestino sem saber que existia uma intolerância à farinha de trigo, ao glúten. A pessoa passa a vida toda, se machuca, sem saber que aquilo existia. Ou tem gente que sabe que existe, mas não sabe de verdade mais ou menos o que é. Tem gente que não sabe nem o que é glúten. E aí ela não entende o fenômeno. E aí nós temos que entender que existem inúmeros e infinitos fenômenos. Vai dar pra gente conhecer todos? Obviamente que não.
Mas eu acredito que eu poderia dedicar parte da minha vida a conhecer cada dia uma coisa nova, né? Quão interessante seria a minha vida? Quão melhor seria meu ano amanhã, dia 1º de maio de 2024? Quão interessante seria se eu falasse assim, olha, durante esse mês de maio, todo dia eu vou aprender uma coisa nova. Todo dia eu vou aprender uma coisa nova. Todo dia eu vou aprender sobre algo que eu não sabia. No final do mês você ia ter aprendido 30 ou 30. Maio tem 30 ou tem 31 dias, pra não falar besteira aqui. Porque eu tô com o calendário aberto, fácil. Tem 31. Tem 31 dias, é isso. 31 fenômenos novos. 31 fenômenos novos eu ia saber no final do mês. Será que minha vida não podia ser melhor conhecendo 31 novas coisas? Sabe qual que é o problema? Que às vezes eu gosto de um assunto e eu só fico naquele assunto. E aí eu só quero aprender tudo sobre aquele assunto. E tem uma infinidade de outros assuntos que eu não precisaria ser nenhum expert, mas eu precisaria saber que eles existem e por que eles existem. Eu não preciso ser um médico alergista, mas quão bom seria para mim entender um pouco sobre cada tipo de alergia e como elas funcionam para quando eu, alguém da minha família, alguém do meu círculo de amizades, alguém que eu gosto, algum cliente meu passar por isso, eu saber identificar quão melhor seria a minha vida se eu soubesse fazer isso. Que nem, eu não conhecia esse fenômeno da síndrome de West. É uma coisa que agora eu conheço. Quando eu encontrar um pai ou uma mãe que, infelizmente, estiverem passando por essa situação, eles não vão precisar me explicar. Eu já vou saber, eu já vou entender. Eu vou saber, eu estudei tudo sobre síndrome de West, porque era uma das minhas desconfianças do que minha filha podia ter. Graças a Deus não é. Mas se eu ver o filho de alguém querido com sintomas, ou com espasmos, ou com qualquer coisa, eu já vou ficar atento, eu já vou entender o que faria uma síndrome de West. Poxa vida, não seria melhor entender sobre isso? Não seria melhor, talvez, sair um pouquinho do nosso mundinho? Sair um pouquinho do nosso mundinho e aprender coisas diferentes? Eu acredito que sim. Quanto mais fenômenos eu conhecer, quanto mais eu expandir a minha inteligência, melhor minha vida vai ser. Einstein dizia que uma mente, uma vez expandida, jamais se torna ao seu tamanho original. Né? E é exatamente isso. Nossa vida não vai voltar para o tamanho original. E é interessante, sabe, que às vezes, até a gente como brasileiro, a gente tem uma síndrome de vira-lata, né? Ah, é porque eu sou uma pessoa muito simples. Ah, eu sou uma pessoa muito tranquila, eu sou uma pessoa, eu sou ignorante mesmo. Tem gente que se orgulha da própria ignorância, né? Ah, mas nossa, imagina, eu nasci no interior, eu vou aprender sobre essas coisas, eu vou fazer isso. Eu trouxe uma pequena listinha para vocês hoje, olha que interessante. O poeta Virgílio, que foi um dos maiores poetas do mundo antigo, ele era filho de um porteiro. Olha que interessante. Horácio, o grande escritor, poeta, filósofo, era filho de um lojista. Shakespeare, dos maiores escritores que já pisou nessa terra, o maior novelista, né, pelo menos, ele era filho de um cuteleiro. Copérnico era filho de um padeiro. Dante era soldado. Descartes era soldado. A gente fica nessa, né? Ah, é porque eu sou simples, porque eu... Ah, minha família é simples. Porque isso, porque isso, porque isso, viu? As maiores mentes, os maiores homens e mulheres que pisaram no nosso planeta vieram de origens humildes e simples. Cristo não era filho de um carpinteiro, segundo o Evangelho? E aí? Eu vou deixar a minha origem, a minha simplicidade, falar algo sobre mim e limitar aonde eu vou chegar? Limitar onde a minha sabedoria, o meu conhecimento vai chegar? Que besteira, pelo amor de Deus. Não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. A minha sabedoria, o meu conhecimento precisa ir além do limite que eu estou enxergando. Eu estou enxergando só isso, mas o quanto mais existe que eu não estou enxergando? A Emily falou agora no chat, conheci agora a doença do beijo. Emily, você e o seu Luiz andaram beijando aí. Você conheceu agora a doença do beijo? Olha isso, dona Emily. Você conheceu agora a doença do beijo, hein? Mais duas coisas pra gente finalizar. Tem um escritor chamado Edmund Burke que ele fala o seguinte: aquele que luta conosco fortalece nossos nervos e aguça a nossa habilidade.
Nosso inimigo é, na verdade, nosso ajudante. Olha que delícia. Que delícia de frase. Aquele que luta conosco fortalece nossos nervos e aguça nossas habilidades. Nosso inimigo é, na verdade, nosso ajudante. Quando você estiver passando por uma situação desafiadora, quando alguém estiver se impondo contra você, quando alguém estiver brigando com você, lembra que essa pessoa também está te treinando, ela também é seu ajudante, ela também está te fortalecendo, ela está te deixando mais forte, está fortalecendo seu nervo, está aguçando suas habilidades. Puxa vida, essa luta merece respeito, né? Essa luta merece respeito. Essa luta merece respeito. E por último, esse autor que eu gosto muito, Orson Swett Marden, ele fala que os seres humanos bem-sucedidos, eles se diferem muito entre si, né? Eles são muito diferentes. Então, por exemplo, se você... Vamos trazer uma coisa mais atual, né? Se você pegar a tenista Serena Williams, que é uma esportista muito bem-sucedida, né? Muito bem-sucedida. E se você pegar o Mark Zuckerberg, o criador do Facebook, dono do Instagram, do WhatsApp, que é um homem muito bem-sucedido no que ele se propõe a fazer, você vê que eles são pessoas muito diferentes, né? Muito diferentes, muito diferentes. Se você pegar um médico cirurgião, o melhor cirurgião do nosso país, muito bem-sucedido, e se você pegar o ator mais bem pago do nosso país, ou talvez a atriz mais bem paga do nosso país, você vai ver que eles são muito diferentes entre si, né? O sucesso, ele tem características totalmente diferentes, assim, são nuances, qualidades que fizeram um vencer, pode ser exatamente o oposto da qualidade que fez o outro vencer. Às vezes um venceu pela sua seriedade e o outro venceu pelo seu carisma. Existem pessoas que vencem pelo carisma, né? Existem talvez, às vezes, atores, né, atrizes que a gente vê que aquela pessoa venceu a gente pelo carisma. Em compensação, tem um outro profissional que com carisma ele não ia vencer, ele tinha que vencer só com seriedade. Então a característica do sucesso ela nunca é única. Mas o Orson Swett Marden fala que só tem uma coisa que une todas as pessoas de sucesso. E aí você pode procurar qualquer pessoa de sucesso que sem essa característica ela não vai existir, que é a persistência. A qualidade da persistência é a única que nunca está ausente em uma pessoa bem-sucedida, segundo Orson Swett Marden. E eu acredito que isso é verdade. A qualidade da persistência nunca estará ausente numa pessoa bem-sucedida. Graças a Deus e com as orações de vocês, a gente venceu essa fase difícil que nós passamos. Mas nós vencemos através da persistência de não deixar passar nenhum detalhe do que estava acontecendo, de fazer ligações que os médicos não tinham feito, de ter vencido o máximo que a gente podia, assim, aguentado, sem desistir, sem deixar transferir a gente, sem deixar fazer exame que não devia, pedindo. Foi uma persistência gigante. Para esse empreendimento a gente foi bem sucedido. Para esse. Para os próximos a gente vai lutar para ser. Mas para esse a gente foi. Como diria John Ruskin, e eu comentei no início da aula, John Ruskin fala que a melhor coisa que um ser humano pode fazer é observar um fenômeno e narrar e contar e compartilhar esse fenômeno da forma mais simples possível. Bom, nos últimos dias eu observei fenômenos acontecendo na nossa vida. Eu busquei tirar as melhores lições que eu poderia tirar e eu busquei tentar trazer para vocês de uma forma simples, de uma forma que inspirasse vocês a aplicarem um pouquinho do que eu aprendi e que a gente possa viver de uma forma melhor, né? Que a gente possa viver de uma forma melhor. Essa foi a aula de número 143, aqui pela Comunidade de Autoconhecimento. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu parar de gravar.